Por que que é importante definir o seu porquê? Eu não estou falando só sobre um porquê, mas sobre todos os porquês da sua vida. Definir o seu porquê vai te ajudar a se manter firme nos seus objetivos. Se mantendo firme nos seus objetivos, você alcança esses objetivos. Se você está se vendo numa situação, num momento em que você tem as suas metas, você fala, eu vou fazer isso aqui. Se decide que vai fazer um negócio que faz bem para você, e aí você muda de ideia. Aí você faz 2, 3 dias ou até uma semana, mas aí depois você desiste. Talvez isso esteja acontecendo porque você não está definindo o seu porquê. Isso é muito importante. Porque você pode ouvir de alguém falar assim, nossa, é muito importante se fazer exercício, é muito importante você ler, é muito importante você se alimentar bem. Mas você já definiu por que que você quer fazer isso? Realmente, assim, para você, não pelo que os outros estão te falando, mas você definiu para você, eu quero fazer isso porque isso vai me trazer isso. Por quê? Por que que você vai fazer exercício físico? Porque tem que ser o seu e não do outro. Porque alguém pode te falar assim, ah não, mas você deve fazer exercício físico porque faz bem para sua mente, traz mais saúde para você. E todo mundo sabe que isso é importante, mas será que isso é o que vai te motivar a fazer? E que é importante a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. Coisa mais importante é a gente ser verdadeiro com a gente. Ah, não, eu vou fazer exercício porque eu quero ficar com o corpo melhor. Então, esse é o seu porquê. Ótimo, você já traçou o seu porquê, você tem um objetivo a partir desse porquê. E aí você vai fazer. Isso vai te motivar a fazer. Pode ser que um dia você não faça, mas você vai voltar, porque você tem um objetivo claro, definido, e você tem um porquê que é legítimo, verdadeiro em você agora. Porque aquela coisa, né, assim, a mãe que fala pro filho, filho, come jiló, come beterraba, porque isso faz muito bem. Mas vai adiantar se você realmente não quiser, se você não achar que alguma coisa, algum benefício, um outro benefício, porque às vezes, gente, depende do nosso nível de consciência. Quando a gente é adolescente e tem as nossas escolhas já, a gente não está sendo obrigado, às vezes, como criança, e aí os nossos pais falam coisas, porque isso é melhor para você, mas a gente não tem ainda um nível de consciência elevado, entender que realmente a gente quer o que é melhor pra gente. Às vezes a gente nessa fase quer o que a gente tá afim, né? E isso pode se estender até adultos, gente. E nesse vídeo a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai falar sobre propósito, porque propósito é o porquê, né? Por que que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? E ter clareza sobre o nosso propósito é muito importante. O nosso sentido na vida e ter sentido na vida, ver sentido em viver, é uma das coisas mais importantes. E se você não está vendo sentido, é porque talvez você esteja inconsciente do seu propósito. Então a gente está começando com os porquês. Por que eu quero fazer exercício? Porque aí de repente você fala assim, não, mas eu não quero. Eu acho muito chato, é maçante, é desagradável. E aí você tá nessa fase que você não quer. Então beleza, fique em paz com isso. Porque o problema é você ficar se julgando. Porque aí você fala assim, eu vou fazer. Aí você faz uma vez, depois você desiste, você não consegue, porque você não tem claro um porquê. E aí você se julga. Você se coloca pra baixo, você se julga e a autoestima vai lá pra baixo. Que você tá sempre se julgando e não conseguindo. Você se culpa e vem essa culpa de não conseguir e a culpa tá sempre aí. Porque você não definiu o seu porquê com clareza. Então, por exemplo, hoje eu durmo cedo e acordo cedo. Por quê? Porque eu entendo que é o melhor pra mim. Hoje, gente, realmente eu tenho escolhas melhores, eu ainda tenho que aprimorar, eu ainda tenho vícios a largar, mas hoje eu tô muito melhor do que quando eu era bem mais nova. Eu sigo muito mais o que eu defini que pra mim é importante, mas eu defini isso, não foi porque alguém me falou. Eu defini. E quando eu defino, eu consigo seguir esse caminho de forma constante. Vai ter um dia que eu não vou fazer, mas no outro eu volto. No outro eu volto. E é isso que é importante para a gente ser constante. Então, se você quer criar bons hábitos na sua vida, escreva o seu porquê. Tenha claro o seu porquê. Eu quero dormir cedo, acordar cedo por causa disso. Eu quero fazer exercícios por causa disso.
Eu quero meditar por causa disso, não é porque fulana me falou que é bom. Por que que eu quero? E aí, é claro, eu vou entender os benefícios da meditação, eu vou estudar sobre isso e depois eu vou aplicar por causa desse benefício aqui. Que às vezes o meu benefício que eu quero ganhar não é o mesmo que o teu. Às vezes para você quer meditar para ficar menos ansiosa. Eu posso querer meditar para sentir mais Deus dentro de mim. A outra pessoa pode querer meditar para começar a visualizar tudo que ela quer conquistar e co-criar uma nova realidade. Então, entende que cada um tem um porquê diferente? Você precisa deixar claro o seu porquê sobre qualquer coisa que você queira fazer. Tendo claro o seu porquê, você se mantém nesse caminho, porque tá claro para você o seu porquê. Porque você não vai querer abrir mão do seu porquê. Então, não é porque estão te falando que é bom, é porque você definiu que é bom para você. E é assim que você escolhe os seus hábitos, é assim que você define a sua rotina. E isso tudo determina a sua vida, cria o seu destino. Por que que você trabalha com o que você trabalha hoje? Por que que você acorda todos os dias? Por que que você sai da cama? O que que te motiva a viver, a sair da cama, a ir viver um novo dia? O que que te motiva? Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito maior na vida? O que rege todas as suas ações? Seja ele qual for, determine o seu propósito. Determine o seu porquê. Pode ser, eu estou aqui vivendo para ser melhor, para ser uma pessoa melhor. Eu quero me aprimorar em cada dia. Pode ser, eu estou aqui vivendo, eu estou despertando para cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar dos meus filhos, dar uma boa formação, uma boa educação a eles, dar amor. Pode ser, eu acordo todo dia para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro para minha família. Eu preciso ganhar dinheiro para sustentar, para prover a minha família. Pode ser, eu levanto todos os dias porque eu quero ser um ator, uma atriz famosa. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser famosa. Entende que cada um pode ter um porquê? Eu não tô aqui para falar qual porquê que é melhor. Esse vídeo não é para falar isso. Esse vídeo é para falar que você deve escolher o seu. Você deve ser verdadeiro, honesto consigo mesmo. E esse porquê pode mudar ao longo da vida. Talvez em determinado momento você tenha um porquê e depois você fale, não, esse não é mais o meu porquê. O meu porquê agora é esse aqui. Mas eu tenho claro definido. Então, sobre tudo na sua vida, sobre tudo que você faz, qual o seu porquê? Me conta aqui qual é o seu porquê. Seu porquê maior. O que você vive? Caso tenha interesse nos meus cursos ou nos meus atendimentos, veja a descrição do vídeo. Até o próximo. Namastê.